O Espírito Santo, meus irmãos, ele é a terceira pessoa da Trindade. A grande maioria de nós sabemos disso aqui, né? O nosso Deus é trino, ele é o único Deus que existe em três pessoas. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa. Quando você provavelmente já ouviu falar várias vezes em orações, no credo apostólico que a gente ecoa aqui, toda vez que tem ceia nos primeiros domingos do mês, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Nós cremos nisso, a igreja cristã crê nisso, a genuína e verdadeira igreja cristã, ao redor dos séculos, crê nisso. O Espírito Santo, ele é o nosso Consolador. Ele é aquele que foi enviado por Jesus, o nosso Senhor, para habitar em nós. Os cristãos, a partir de Jesus, têm esse privilégio de ter o próprio Deus habitando na nossa vida, caminhando conosco. Ele é aquele que convence do juízo e da ira vindoura de Deus. Se você é convertido, se você professa que Jesus é o Senhor da sua vida e o Senhor de todas as coisas, é porque, antes de tudo, o Espírito Santo tocou em você. Minha mãe costuma dizer que no inferno está cheio de pessoas com Bíblia na mão. Então, só o entendimento bíblico não basta para você chegar à conclusão de que Jesus é o seu Senhor e que você precisa dele para ser salvo dos seus pecados. É o Espírito que nos convence. A ação dele é fundamental. O protagonista do livro de Atos não é os apóstolos, é o Espírito Santo. Muitos teólogos até dizem, inclusive, que o Espírito Santo deveria levar o nome do livro. Deveria ser Atos do Espírito. Mas isso é claro para quem lê esse livro que a gente está usando como base aqui hoje, que é o livro de Atos na Bíblia. E se tem uma coisa que Deus tem me ensinado nos últimos dias, é que é possível ser presbiteriano, fechar com a nossa teologia saudável, a mais saudável que existe, na minha opinião, e crer no Espírito Santo, e viver no Espírito Santo, e ter o Espírito Santo habitando em nós, no nosso cotidiano também. E eu sei que, por conta de uma resistência à teologia pentecostal e à neopentecostal também, os excessos que são cometidos nessas igrejas, às vezes a gente se retrai contra o Espírito Santo como reformados. Mas os grandes baluartes da nossa teologia eram pessoas que eram conhecidas por caminharem com o Espírito. Calvino era chamado de teólogo do Espírito Santo. Jonathan Edwards, igualmente, é um homem que a sua vida, a sua história, a sua entrega ao Senhor é marcada por caminhar com o Espírito e na busca dele. Assim como John Bunyan e tantos outros cristãos e cristãs que eu posso citar aqui o dia inteiro, se for o caso. Todo grande cristão é um cristão cuja vida é marcada pela busca e pelo relacionamento constante com o Espírito Santo. Desde o início dos tempos é assim. Desde Adão até a volta do Senhor é assim. O Espírito de Deus, ele é fundamental na vida daqueles que seguem a Jesus. De modo que, se você se entende como crente, mas não vive uma vida no Espírito, você não é um discípulo de Cristo ainda. Você faz parte daquela multidão que ficava ao redor de Jesus, o que a gente chama de fã de Jesus, né? Porque o fã, ele sabe muitas vezes muitas coisas sobre aquele objeto no qual ele é fã, mas ele não se relaciona com a pessoa no qual ele é fã. O discípulo é diferente. O discípulo é aquele que caminha com o seu mestre e aprende dele e é transformado todos os dias de glória em glória com o seu mestre e aquilo que ele tem para ensinar. E é isso que o Senhor nos chama a fazer, a sermos cheios do Espírito e sermos discípulo do Cristo bíblico, discípulo daquele que é o nosso Senhor, o nosso Deus. E é o Espírito de Deus que faz isso. Aqui a gente pode verificar, lá em João 3,5,8, você não precisa abrir, Jesus explicando a Nicodemos que necessário é nascer de novo, e ele fala do Espírito ali. Ele fala que aqueles que são nascidos do Espírito é como o vento. Você sabe de onde o vento vem, você ouve o barulho do vento, mas não sabe para onde ele vai, para onde ele leva as coisas que ele carrega. E assim também é a vida daqueles que são nascidos de novo e cujo Espírito Santo vive dentro de cada um de nós. O ponto que a gente precisa entender, e o Jorge André, um grande amigo meu, que é nosso irmão aqui nessa igreja também, ele sempre diz uma coisa que muito impacta a minha vida. A vida cristã, ela não pode ser leitura e orações protocolares. Ela precisa ser muito mais do que isso. Isso é o início. Quando você pega as escrituras para ensinar, é o início da sua caminhada com Jesus. O Espírito Santo, ele vai te levar para a profundidade da palavra.
porque o Espírito também nunca age fora da palavra. E vai te trazer tesouros impressionantes. John Piper sempre diz, pastor americano, que a Bíblia revela tesouros preciosos para aqueles que se colocam diante dela e querem aprender com ela. A Bíblia não é um livro fácil de entendimento, a nível de interpretação mesmo, de entender exatamente o que está ali. Porque a Bíblia não é um conjunto de regras. A Bíblia é um livro de princípios. A palavra de Deus, ela norteia e nos direciona para os princípios que Deus quer que a gente ensine. E a única forma de entender isso bem é caminhando com o autor dela, que é o Espírito de Deus. Todos os homens que escreveram na palavra, na história da Bíblia, foram direcionados pelo Espírito. Nós cremos nisso. Eles foram inspirados por ele. Eles foram apenas a caneta que o Espírito usou para poder escrever os livros da Bíblia. Por isso, a necessidade, uma coisa não pode separar da outra. Palavra de Deus e Espírito Santo estão o tempo todo ligados. O pastor Jeremias Pereira, lá da 8ª de BH, ele sempre diz que a vida do cristão é Bíblia na mão e joelho no chão. Essa é a única forma de entender a palavra de verdade, essa é a única forma de viver no Espírito de verdade, essa é a única forma de ser um cristão de verdade. A gente verifica aí nesse texto de Atos 13 algo impressionante. Aquela igreja, ela é a igreja de Antioquia, e se você pegar o texto bíblico, você vai ver a Bíblia citar duas cidades de Antioquia. Uma da Pisídia, na antiguidade, né? E a outra é a cidade da Síria. E essa é a igreja de Antioquia, da Síria. E Antioquia, ela se tornou rapidamente um grande centro da vida cristã. A igreja primitiva, ela trabalhava com igrejas centrais, igrejas que direcionavam as outras, porque os apóstolos provavelmente estavam lá, porque o mover do Espírito caminhava para lá. E o primeiro grande centro do cristianismo, obviamente, foi Jerusalém. Rapidamente passou para Antioquia, era a igreja mais poderosa dessa época que a gente está lendo aqui. E depois passou a ser Éfeso. Mas nesse tempo era Antioquia, era a igreja que mais crescia, a igreja no qual o Senhor mais fazia com que o seu reino avançasse, a igreja com os cristãos que mais amadureciam e se tornavam líderes para as outras igrejas ali na igreja primitiva. E pesquisando eu vi que isso era até uma dúvida que eu tinha. O apóstolo Paulo, ele ficou ali, e Barnabé também, porque Barnabé veio de Jerusalém, né? Ficaram ali mais ou menos por 10 anos naquela igreja. Eles serviram aquela igreja, eles aprenderam com aquela igreja, eles se entregaram àquela igreja. Os dons, talentos, os pensamentos deles, as ações deles estavam todas entregues ao Senhor para servir a igreja de Antioquia por 10 anos. Quando você lê, dá a impressão que Paulo passou ali rapidinho, né? Que ele esteve em Antioquia muito rápido e já partiu para fazer missões. Mas não, Deus provavelmente deixou ele ali por cerca de 10 anos. Porque nesse tempo aqui que a gente leu, de Atos 13, fazia 14 anos que Paulo se converteu. Ele se converteu no ano de 34, um ano depois da morte de Jesus. E calculando, os historiadores chegam a essa conclusão, que ele viveu ali cerca de 10 anos em Antioquia. Paulo, ele não só serviu, Paulo e Barnabé, claro, né? São os dois homens que a gente vai olhar aqui durante esse sermão. Eles serviram ali por 10 anos inteiros, buscando o Senhor, tiveram uma proeminência naquela igreja. Se você pegar o texto que a gente leu, Lucas ele deixa claro que Paulo e Barnabé estavam listados ali como alguns dos líderes daquela igreja. Ele cita os mestres e profetas, que eram aqueles que conduziam a igreja de Antioquia. E ambos estavam ali. Eles serviram, eles cresceram, eles se doaram por aquela igreja local, a ponto de se tornarem líderes dela. E aí, o Senhor, enquanto o conjunto de líderes orava para entender a vontade do Senhor para o passo futuro daquela igreja, o Espírito Santo pede Paulo e Barnabé, de forma separada, para enviarem, para plantar novas igrejas pelo mundo. E hoje, meu irmão e minha irmã, se temos uma Bíblia na mão, é porque Deus usou Paulo e Barnabé para sair de Antioquia e sair pregando por aí. Paulo foi o homem, e Barnabé também, mas Paulo mais ainda, foi aquele que o Senhor escolheu para pregar o evangelho para os gentios, aqueles que não são judeus. É óbvio que Deus poderia escolher quem ele quisesse, e se eles se negassem, ele poderia escolher outras pessoas, mas foi através deles que Deus escolheu que o evangelho chegasse até nós. E se hoje nós somos uma igreja, em 2021,
É porque um dia o Senhor pediu àqueles líderes que 2 dos seus melhores homens de Deus que ali viviam saíssem, viajassem para plantar novas igrejas em missão. E isso a gente percebe claramente nesse texto. O que Paulo fala lá em Efésios 4, do 11 ao 16, ele cita mestres e profetas ali como aqueles que têm o ministério da palavra, aqueles que são os líderes da igreja. E no decorrer daquele texto ele vai mostrar que os homens e mulheres mais maduros de uma comunidade precisam discipular outras pessoas para que se tornem maduras, se tornem semelhantes a Jesus no decorrer da sua caminhada também. E era isso que primeiro Paulo viveu. Lembrem-se quem era Paulo. Paulo era o perseguidor dos cristãos. E Barnabé pegou Paulo e começou a discipular, a caminhar com ele, a doutrinar Paulo no Evangelho, a ponto da maturidade dos dois ficarem equiparadas ali. E a partir disso, Paulo começou também a ensinar a palavra ali em Antioquia, a gerar novos discípulos, a ponto daquela igreja se tornar o grande centro do cristianismo na época. A gente verifica também, nos versículos 2 e 3, que missões e evangelismo para Deus não é brincadeira. Não é aquilo que sobra. Não é aquilo que você faz quando está com vontade. Não é aquilo que você faz quando você tem tempo sobrando, com dinheiro sobrando que você não gastou. Missões e evangelismo para Deus é prioridade. Quando Deus chamou os primeiros missionários para expandir o evangelho aos gentios, ele pegou 2 dos melhores líderes da igreja mais proeminente da época da igreja primitiva. Você já deve ter tido esse choque, né? Pô, igreja primitiva, os caras faziam um monte de coisa. Curava, discipulava, faziam milagres, o Senhor fazia milagres através deles, para ser mais claro. E hoje as igrejas são insossas. As igrejas hoje são mornas. As igrejas hoje não fazem metade do que a igreja primitiva fazia. E a maior igreja daquela época é que Deus pegou 2 de seus líderes para fazer missões, para replicar aquilo que ele estava fazendo naquela comunidade em outras, plantando em outras cidades, para que o evangelho florescesse como igreja ali. Isso mostra que para Deus, missões e evangelismo é o melhor, é a primícia, é a coisa mais importante que uma igreja pode fazer na face da terra, obviamente depois de adorar o Senhor. E, na verdade, missão e evangelismo a gente faz adorando o Senhor também. Não tem essa separação. A gente tem uma mente muito sistemática de querer separar as coisas. Mas para Deus não é assim que funciona. Está tudo ligado. À medida que você for um bom líder da igreja, você vai ser um bom pai, um bom marido e por aí vai. A gente tem essa mania de separar as coisas. Inclusive, alguns dizem que a gente vive no ministério do Espírito Santo, só que sempre foi assim. A Trindade ela sempre esteve presente em todo o tempo da era do povo de Deus. E aqui também não é diferente. Para Deus, evangelizar e fazer missões, fazer com que a missão dele, a missão de Deus no mundo, avance, é a grande prioridade. E Deus separa os seus melhores discípulos para agir nessa empreitada. É o que o texto nos mostra aqui. Por isso, eles obedeceram o chamado do Senhor e foram cumprir a grande comissão lá de Mateus 28. Por isso, eles cumpriram o seu tempo edificando aquela igreja e foram plantar novas igrejas, novos desafios. Aquele que anda com o Espírito tem que estar pronto para novos desafios. Aquele que anda no Espírito não pode se apegar à zona de conforto que muitas vezes se torna o lugar que Deus nos colocou primeiramente. Porque o Espírito sopra onde quer. E Ele nos leva para onde Ele quer. A gente estava conversando ontem, eu recebi um grupo de irmãos aqui da igreja lá em casa. E uma coisa que é muito notória na Bíblia, até o Salmo 23, que é um dos textos mais famosos, vai apontar para isso, é que Deus age de acordo com a necessidade. Muitas vezes a gente quer fazer o que a gente quer, mas nós fomos chamados para fazer o que Deus quer. Deus trabalha com necessidades. E o tempo todo, tem até um livro do John Stott que é muito bacana, que ele fala: ouça o Espírito e ouça o mundo. Porque a gente precisa ouvir o que Deus quer e a necessidade do mundo. Porque esse é o motivo de nós estarmos aqui ainda. Nós já somos salvos. Jesus já nos salvou. Pelo menos a maioria de nós aqui. E por que a gente ainda está aqui?
Porque Deus quer, primeiro, nos transformar, seguir nos transformando e nos edificando. E segundo, porque há uma missão a ser cumprida. A igreja não está aqui à toa, a igreja não está aqui para ser um prédio bonito, com uma logomarca bonita e tocar músicas bonitas. Ela está aqui porque a missão de Deus precisa ser cumprida. E Ele nos escolheu a mim e a você, Ele nos deu o privilégio de fazer parte disso, de ser através de nós. Nós somos arautos do reino. O arauto era aquele que anunciava a chegada de um rei em determinado lugar. E é isso que a gente está fazendo aqui. Somos João Batista dessa geração, anunciando a volta do nosso rei. O problema é que a gente vive muitas vezes como se Jesus não fosse o nosso rei. O problema é que a gente vive muitas vezes como se não pertencêssemos ao reino de Deus. A gente sabe o que é o reino, a gente entende o que é o reino, mas a gente não se inteira nele. A gente não vive o reino de Deus muitas vezes. E aí, o que você vai anunciar? Você vai anunciar o teu time de futebol. Você vai anunciar o seu político preferido. Você vai anunciar a Netflix. Porque isso está no seu coração. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mas se o nosso coração estiver cheio do reino, a gente vai sair por aí fazendo aquilo que a gente foi chamado a fazer, que é anunciar o reino de Deus, anunciar o evangelho de Cristo, anunciar o Senhor e a sua volta, porque Jesus vai voltar. E eu acredito que essa é a grande diferença de nós para a igreja primitiva. Eles viviam o tempo todo como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. A expectativa da esperança abençoada de que Jesus ia voltar permeava a vida deles. É por isso que Paulo fala lá em Coríntios: se você é solteiro, não case, porque nós somos perseguidos e o Senhor está para voltar. Paulo não era um cara que era contra o casamento. Ele tem escritos maravilhosos sobre o que o casamento é. Mas a questão toda é que o casamento não era a prioridade dele, não era o ídolo da vida de Paulo. Cristo era o Senhor da vida de Paulo. E ele estava preocupado com a volta do Senhor. Eles acreditavam que o Senhor voltaria na geração deles. E a gente sabe que Jesus vai voltar, só que não vive como se ele fosse voltar. É uma coisa distante para nós, muitas vezes, a volta de Jesus. E isso torna o nosso cristianismo morno. Às vezes até frio, muitas das vezes até. Porque a gente não vive nessa expectativa. A gente não sonha com a volta do Senhor. A gente sonha de ter um carro melhor, de ter uma casa melhor, de ter uma conta bancária melhor, com o título do time que a gente torce. Mas nós fomos chamados para sonhar com esse momento, porque a Bíblia nos ensina que aquilo que está por vir para nós na Nova Jerusalém é algo inimaginável para nós. Que a melhor coisa que a gente pode viver nessa vida não se compara a menor coisa que a gente vai viver na próxima vida, na Nova Jerusalém. Isso é o Espírito que gera em nós, porque o Espírito é o elo que temos com Deus. Frequentemente a gente diz aqui que não adianta você ter tatuagem, camisas cristãs, 50 Bíblias em casa, se o Espírito Santo não habita em você e não tem prazer em habitar em você, porque Ele é o verdadeiro selo. Quando Deus olha para alguém e quer saber se alguém é seu filho, é o Espírito que ele vai verificar se habita nele ou não. O Espírito gera coisas. O Espírito faz com que a gente não sinta mais o que a gente sente do nosso próprio coração, mas vem dele. O Espírito faz a gente pensar, projetar, desejar, imaginar coisas muito diferentes do que a gente imagina, projeta e deseja como seres humanos normais, sem a ação do Espírito. O Espírito, ele remexe a nossa vida, ele nos vira do avesso, ele nos transforma de dentro para fora. Ele mata os nossos sonhos para que a gente sonhe outras coisas, de acordo com o coração de Deus. Ele nos direciona num caminho que muitas vezes não é o que a gente quer ir, mas é a vontade dele. E o mais irônico disso tudo, eu ia falar engraçado, mas não é engraçado, na verdade é irônico mesmo, é que muitas vezes, todas as vezes que a gente obedece à voz do Espírito Santo, a gente vive a melhor vida que a gente poderia viver. Ainda que sejamos perseguidos, que sejamos maltratados, que sofremos com traições, nós fomos feitos para obedecer o Espírito Santo. E quando a gente faz isso, a plenitude da nossa vida é jogada sobre nós. É o que Jesus chama de maravilhosa e boa vida. O que Jesus chama de vida com abundância desde aqui, porque o reino já está aqui. É o velho já e ainda não da escatologia, né?
A gente já vive o reino e vai viver em plenitude na volta do Senhor. Por isso nós precisamos ser conduzidos pelo condutor da missão. Primeiro porque a gente precisa ouvir a Deus em obediência à missão. A gente vai trabalhar aqui 3 pontos, esse é o primeiro deles. A missão, ela não é nossa. Você não é seu. Você tem um dono. Tradução mais exata do que a Bíblia diz do nosso relacionamento com Deus não é servo, é escravo. E para nós, há 2 caminhos. Ser escravo do pecado e do seu próprio coração, que essa altura do campeonato você já viu que só vai te levar para as trevas, fazer o que você quer o tempo todo. Ou ser escravo do Senhor, através da ação do Espírito. Só que o pecado, a gente tem uma mania muito ruim de subestimar o pecado. O pecado, ele é mais poderoso do que a gente pensa que é. O pecado, às vezes, ele racionaliza coisas em nós. E a gente cria um reino de Deus próprio. A gente cria uma missão própria. A nossa opinião fica mais forte do que a direção que o Espírito quer nos levar muitas vezes. E esse é o quadro mais difícil de se vencer. Porque se você quer pecar em algo escandaloso, é fácil. Cara, eu estou em pecado. Eu preciso parar de pecar nisso. Preciso parar de ver pornografia. Preciso parar de trair minha esposa ou meu marido. Preciso parar de roubar dinheiro da minha empresa. Essas coisas são pecados escandalosos. É mais fácil de você enxergar. Não se livrar, mas se enxergar, pelo menos. Mas quando o pecado ele se traveste de religião, ele se traveste de cristianismo, é mais difícil a gente perceber que a gente não está obedecendo à voz de Deus. Porque a gente começa a fazer as coisas em nome de Deus, mas de acordo com a vontade do nosso coração. Existe um homem na Bíblia que é um dos meus personagens preferidos, que é Ananias. Ele é quase anônimo. Está lá em Atos 9. Ananias era um discípulo de Jesus, estava ali naquele contexto, os judeus estão querendo matar a gente, vamos buscar o Senhor, o Espírito Santo, a palavra, aquela coisa toda. E num belo dia para Paulo e não para ele, né? O Senhor aparece a Ananias, ele tem uma visão orando, e ele fala: Ananias, vai até Damasco, ore por Paulo, porque eu escolhi ele para ser o pregador aos gentios e aos judeus em sinagogas também e a reis. E eu vou mostrar para ele que é necessário que ele sofra pelo meu nome. Para você e para mim, é uma coisa bem bacana que Deus mandou Ananias fazer. Afinal, Paulo provavelmente é o maior cristão de todos os tempos. Só que para ele, naquela época, não era. Porque Paulo era o maior assassino do povo dele naquele momento. Paulo era, sei lá, Fernandinho Beiramar, não tem nem como comparar com nenhum bandido que existe hoje para nós. Porque ele estava assassinando o povo dele. Não era só fazendo mal para o Brasil, para o mundo, que seja. Era o povo dele. É uma coisa muito Jonas com Nínive, lá no livro de Jonas até. E Ananias, claro, ele tenta contestar. Pô, Senhor, eu orar por esse cara que pode me dar, sei lá, uma flechada, enfiar uma lança em mim se eu for lá falar com ele, uma espada. E o Senhor confirma para Ananias: eu quero que você faça isso. E ele vai e obedece. Ele vai, ora por Paulo, batiza Paulo, introduz Paulo à fé cristã. E as escamas que Paulo teve quando ele caiu ali na estrada de Damasco, que não caiu do cavalo, tá? A Bíblia não fala isso. É igual a história da maçã lá, do fruto. A Bíblia não fala que era um cavalo que Paulo estava, só fala que ele caiu, né? E quando ele ora, as escamas dos olhos de Paulo caem. E Paulo se torna ali o maior discípulo de Cristo de todos os tempos. Mas para isso, Deus usou um Ananias. Muitas vezes Deus nos chama para ser Ananias. É por isso que ele é um dos personagens que eu mais gosto na Bíblia. Ananias era um cristão quase anônimo, mas que Deus escolheu para abrir o entendimento do maior de todos nós. O maior missionário da igreja, o maior pastor da igreja, o maior apóstolo.
segundo homem mais importante que já pisou nesse mundo depois de Jesus. Que muitos ateus até atribuem a ele a criação do cristianismo. Tamanha a importância que Paulo tem. E foi através de Ananias que tudo começou, porque ele obedeceu o Espírito Santo. O segundo ponto que eu quero trabalhar é que a gente precisa distinguir a voz do Espírito da voz do pecado. A Bíblia mostra nesse texto básico que a gente leu que os líderes da igreja de Antioquia estavam em jejum e em oração. Eles não foram jejuar e orar depois que Deus mandou separar Paulo e Barnabé. Estavam fazendo isso antes. E por tudo que a gente lê de contexto em Atos, estava tudo bem com aquela igreja. Aquela igreja estava crescendo sem parar, estava gerando mais discípulos, estava plantando novas igrejas e ia começar a fazer isso com Paulo e Barnabé. É uma igreja que gerou uma escola de interpretação bíblica das mais poderosas e importantes para que a Bíblia chegasse até nós como chegou. Inclusive na escolha do cânon, os livros do Novo Testamento queriam entrar para os 66 da Bíblia que a gente confessa hoje. Mas mesmo assim, aqueles líderes estavam em jejum e oração para entender qual era a direção de Deus para o futuro daquela igreja. Estavam preocupados com o reino, estavam preocupados com a igreja que Deus deu para eles pastorearem. Estavam preocupados por abençoar novos lugares através da plantação de novas igrejas. Eles tinham tudo para orar menos, para jejuar menos, para se preocupar menos com a palavra, para obedecer menos, porque tudo estava bem. Não era uma igreja que estava em crise, muito pelo contrário. Era o grande centro do cristianismo, na maior era cristã que já existiu, a igreja primitiva. Mas eles estavam lá, buscando e jejuando, juntos. E aí o Senhor direciona: eu quero mais de vocês. A espiritualidade contagiante que vocês vivem aqui, ela vai transbordar para outros lugares. Primeiro para Chipre, que é o primeiro lugar que Paulo e Barnabé são enviados por Deus. E aí o resto vocês sabem a história: Tessalônica, Efésios, Corinto, Atenas, a Galácia. Posso ficar aqui até amanhã ditando lugares que Deus enviou Paulo e Barnabé para plantar igrejas. Eles quiseram ir para a Espanha e o Espírito não deixou. Porque mesmo estando tudo bem, plantamos novas igrejas, o ministério deles mega proeminente, super robusto, eles ainda buscavam ouvir o Senhor, para saber se era para ir para a Espanha ou não. Teoricamente era algo maravilhoso. Pô, vou pregar o evangelho num outro lugar. Que bênção. Mas o Espírito não deixou ir para lá. Porque a missão não era deles. A missão é do Senhor. E Ele precisa direcionar a gente o tempo todo. Estamos tudo bem ou estamos tudo mal? Naquilo que Ele quer. O próximo ponto é que a gente precisa ser conduzido pelo condutor da missão para obedecer o chamado de Deus em comunidade. Ninguém foi chamado para viver o cristianismo sozinho. A sua opinião não importa se ela não estiver de acordo com a palavra e com a vontade do Espírito Santo. E o que mostra aqui é que não foi um líder só que orou, que jejuou, que ouviu Deus. Foi o conjunto de líderes daquela igreja. Estavam juntos buscando o Senhor em oração. Sempre que Deus quer fazer algo novo, um grande despertamento, um grande avivamento, que é a palavra que as pessoas gostam de usar, Ele começa a falar com um grupo de cristãos. Começa com um grupo pequeno. Aí vai aumentando. Vai aumentando. Chega uma igreja inteira. Sempre tem aqueles que... Sempre tem os Ananias e Safira, os Judas numa igreja, mas a maior parte da igreja começa a interagir, a orar, a buscar o Espírito, a buscar a palavra de Deus. E aí, uma cidade inteira é avivada. Procurem estudar a história dos avivamentos. Nunca foi uma pessoa só. Até mesmo as pessoas que você podem pensar aí esse cara agiu sozinho. Elias. Tinha Eliseu com ele ali. E Deus mesmo fala que separou 7.000 que não se curvaram a Baal em Israel naquela época. Paulo, o tempo todo Paulo está agradecendo a equipe que caminhava com ele. E esses personagens que andavam com Paulo são extremamente fascinantes. Eu já disse aqui que quando eu leio uma carta de Paulo, eu me sinto um deles. Porque a obra que Deus começou em Paulo, ela ecoa até hoje. Priscila, Áquila, Tito, Timóteo, Lucas,
Silas, tantos outros. Lucas escreveu um evangelho, e o livro de Atos, inclusive, por ter caminhado com Paulo. Nunca ninguém agiu sozinho no reino. Sempre foi uma pessoa com Deus, junto com outros irmãos com Deus também. Então, nós não somos autorizados a agir sozinhos. A gente voltou do retiro de pastores, né, recentemente, e uma coisa que eu conversei muito com uns irmãos lá é que, para mim, o modelo padrão bíblico de discipulado é exatamente Paulo e Barnabé. Existe Paulo e Timóteo, né, essa coisa do pai espiritual, por conta do pecado. Se você estudar a vida de Timóteo, você percebe que o pai dele não era um cristão, era um pagão, e provavelmente nem era um pai muito ausente na vida dele. E esse buraco foi preenchido por Deus através da vida de Paulo, que era um homem mais velho que ele. Paulo fala para Tito também que as mulheres mais velhas precisam fazer esse papel numa comunidade de mães. Mas o discipulado padrão, ao meu ver, é Paulo e Barnabé. Homens que têm maturidades parecidas, que pensam o reino parecido, talvez até idades parecidas, que caminham junto, um discipulando o outro. É o discipulado de Cristo, é o caminho de Emaús, os discípulos caminhando com o Senhor lá. E uma coisa que eu falo com todo mundo que eu mentorio é que Natan, Gabriel, estou cansado de ouvir isso já, que o discipulado, ele é uma longa caminhada numa mesma direção, como a gente aprende com o Eugene Peterson também, é uma das frases mais ditas nesse púlpito aqui nessa igreja. Mas o discipulado é quando você caminha essa longa caminhada numa mesma direção do lado de outro cristão. Os pecados são como outdoors ao redor dessa estrada, que muitas vezes a gente para de caminhar e fica admirando o outdoor. Às vezes o sexo, às vezes o dinheiro, às vezes a comida, uma bela picanha lá no outdoor. E o discipulado é quando esse irmão que está caminhando com você dá aquele toque, pô, cara, não para não, vamos continuar a caminhar. O final disso é a Nova Jerusalém, é a plenitude dos tempos no Senhor. Caminha comigo aqui, vamos lá. Sabe aquele treinador que está ali? Vamos lá, gente, vamos que vamos. O futebol americano tem muito isso, né? Vamos lá, segue. Para mim, o discipulado é isso. E o padrão, para mim, é Paulo e Barnabé. É quem, claro, Jesus e os primeiros apóstolos, e Paulo e Barnabé também. Você não vê nenhum deles chamando Jesus de pai. Jesus ele apontava a Deus. Porque a idade deles eram parecidas. A maturidade, obviamente que não, mas porque esse é o modelo padrão. Alguém que caminha na sua frente e você segue os passos daquele ali. Como Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E caminhando para o final desse sermão, a gente precisa entender definitivamente que a missão que essa igreja tem não é nossa. Não é do conselho, não é da diaconia, não é dos membros, é do Senhor. E a gente vai cumpri-la se a gente estiver obedecendo ao Espírito o tempo todo naquilo que Ele quer direcionar. E é para isso que a gente foi chamado. O Espírito Santo, ele precisa habitar em nós. Precisa viver com o Espírito no nosso cotidiano. Não só os domingos, mas todos os dias da semana. Para que a gente possa discernir a voz dele. Para que a gente possa ser direcionado por ele. E viver no Espírito não tem nada a ver com manifestações escandalosas. Tem a ver com viver a palavra plenamente. Tem a ver com oração. A Bíblia diz lá em Romanos 8 que nem orar direito a gente sabe. O Espírito tem que interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Viver no Espírito é entender a mente do Senhor um pouco e obedecer a sua voz. Viver no Espírito é Ele nos tornar semelhantes ao Senhor. Lembre-se que cristão quer dizer pequeno Cristo. E, aliás, é em Antioquia que pela primeira vez nós fomos chamados de cristãos. Foi lá. Porque as pessoas achavam que eles eram pequenos cristos. Eles queriam imitar a Cristo. E começaram a chamar os nossos primeiros irmãos ali de cristãos. Quando a gente vive no Espírito, a gente não vive ansioso. Quando a gente vive no Espírito, a gente não vive indeciso. Porque Deus está preocupado com a sua vida cotidiana, assim. Ele está preocupado com o que você vai comer, o que você vai vestir. Está lá em Mateus 6. Ele diz ainda que a gente não precisa se preocupar, porque Ele vai se preocupar com isso, se a gente viver o reino com prioridade.
Mas é só vivemos no Espírito que a gente vai saber para onde ir, o que fazer, quem nós somos, quem a gente deve pregar hoje, quem a gente deve priorizar, só andando no Espírito. Spurgeon dizia que até o sentimento mais sublime que somos capazes de sentir, que é o amor, sem o Espírito, ele é podre. Eu acredito que esses caras que matam namoradas, que matam esposas e por aí vai, realmente amavam. Mas amavam com a carne, amavam com a nossa natureza pecadora. E tudo que vem do pecado, o fim é morte. E tudo que vem do Espírito, como a Bíblia ensina, o fim é vida. E vida com abundância. E vida eterna. E vida transformadora. Quero te fazer algumas perguntas, não precisa responder. Só reflita e fale com o Espírito Santo. Qual foi a última vez que o Espírito Santo te fez se quebrantar, abrir o seu coração e chorar diante dele? Qual foi a última vez que o Espírito Santo te levou a orar por alguém? Qual foi a última vez que você obedeceu o Espírito e pregou o Evangelho que transformou a sua vida para alguém, naquele momento ali? Qual foi a última vez que você obedeceu o Espírito Santo antes de tomar alguma decisão para a sua vida? Da mais banal à mais importante. Eu quero deixar um desafio para você. Para quem gosta de anotar, igual a minha esposa, anota aí. Leia no livro de Atos as histórias de Filipe, o diácono da igreja primitiva, evangelista, Ananias, que eu já contei um pouco nesse sermão, Atos 9, e de Cornélio. Todo o contexto ali envolvendo Pedro obedecendo o Espírito, quebrando algo que ele acreditava como judeu, para evangelizar Cornélio. Depois disso, aprenda a ouvir o Espírito Santo em missão. Compartilhe com seu mentor, sua mentora, o que Deus falou com você. Se você ainda não tem, eu quero muito que você passe a ter. E viva o discipulado nessa igreja, porque é algo que salva vidas. Mas se você ainda não tem, pode procurar nosso pastor e compartilha com ele o que Deus falou com você. Lembra a história desses 3 homens na Bíblia. E mais uma vez, como diz o pastor Jeremias Pereira, viva com a Bíblia na mão e com seu joelho no chão, para que o Espírito Santo seja o dono da sua vida. Amém?